Olá, eu sou o Tchab, professor de língua portuguesa e mestre em linguística. Você está no Supremo Ti. Hoje eu vou falar com vocês sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tendo feito parte do grupo de Orfeu, Fernando Pessoa foi extremamente influente e importante para o desenvolvimento do modernismo português. Com uma vasta obra e conhecido pelos seus heterônimos, ele pode ser reconhecido também por suas duas grandes fases, a fase lírica e a fase saudosista. Dentro de sua fase lírica, Fernando Pessoa resgata temas e ritmos e tradições populares portuguesas. São poemas que contêm uma certa musicalidade, pois ele está retratando esse contexto histórico de Portugal. Além disso, esses poemas de sua fase lírica apresentam em seu contexto uma enorme metalinguagem, ou seja, eles falam sobre o ato de escrever, sobre a profissão de ser poeta, sobre como é a produção de um poema. Um exemplo muito famoso é a Autopsicografia, um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Como você pode ver, é um poema em que ele fala sobre o ato de escrever, sobre a personalidade poética. Isso faz parte da fase lírica de Fernando Pessoa, em que ele é extremamente metalinguístico. Além dessa fase, a gente pode citar a fase saudosista. Tem que prestar atenção nesse termo, porque saudosista vem de saudade, que é uma palavra que só existe na língua portuguesa. É por isso que eles utilizam essa palavra, o grupo de Orfeu, inclusive Fernando Pessoa. E essa saudade é uma saudade das glórias passadas do reino português. Fernando Pessoa, ele surge no momento em que Portugal está deixando de ser um império, se tornando uma república. Logo, esse grande movimento político está trazendo uma certa insegurança e incerteza para as pessoas. Por isso, o saudosismo das glórias passadas. Eu tenho saudade do momento em que Portugal foi glorioso, como o período das grandes navegações, que é o período em que Portugal foi um dos países mais influentes no planeta. Dentro dessa fase saudosista, em que ele traz esse desejo pelas glórias passadas, Fernando Pessoa é extremamente subjetivo e seus poemas são muito intertextuais. Como esse poema, o dos Castelos, que faz referência a essa obra do século XVI, que é uma retratação da Europa como se fosse uma rainha, Europa Regina. Este poema de Fernando Pessoa nada mais é do que uma descrição poética do mapa. A Europa jaz, posta nos cotovelos. A gente pode ver que ele está descrevendo a Europa. Isso faz parte da fase saudosista. Outro ponto importantíssimo de Fernando Pessoa, que é um ponto bastante cobrado por aí, são seus heterônimos. Isso quer dizer que ele criava para ele personalidades poéticas que tinham visões diferentes sobre o mesmo objeto. Ele mesmo falava que ele dava a cada voz em sua cabeça uma nova personalidade. Estudos mostram que ele criou mais de uma centena de heterônimos, cada um deles com biografias bem detalhadas, apresentando inclusive mapas astrais com data de nascimento e alguns deles com data de morte. Essas personalidades se configuram mais ou menos como personagens criados por Fernando Pessoa para a produção de poemas inéditos, e eles serviam para que o autor pudesse expressar um mesmo fenômeno por vários pontos de vista, ou seja, cada personalidade, tendo uma história de vida diferente, enxerga o mesmo objeto de uma forma diferente, equivalente ao que a gente vê na vida real. Pessoas que têm histórias de vidas diferentes tendem a analisar o mundo de formas diferentes. Embora ele tenha mais de 100 heterônimos, 4 são os mais estudados e são os que são cobrados por aí. São eles Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares, cada um deles com uma história específica. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa, porém, com o falecimento de seus pais enquanto ele era ainda muito jovem, ele foi morar com seus tios no interior do país. Isso quer dizer
que ele teve que pausar a sua educação formal e ele se tornou um homem de pensamento simples, com pouco estudo. Fernando Pessoa dizia que ele era o mestre de todos os heterônimos. Em suas obras, nós podemos ver que ele descreve o mundo através das sensações. Ele é pagão, logo, o mundo é o que ele vê, o mundo é o que ele enxerga. Justamente por ter pouco estudo, a gente vê em seus poemas pouco questionamento. Ele não faz perguntas. Seus poemas apresentam uma definição do que é o mundo e de como é o mundo. Ele é conhecido como guardador de rebanhos. Ele traz poemas de uma vida bucólica, de uma vida no campo, de uma vida simples. Outro heterônimo muito importante é o Ricardo Reis. Ricardo Reis é nascido na cidade do Porto. Isso é um ponto importantíssimo, pois uma cidade portuária é uma cidade culturalmente aberta. Além disso, ele é formado em medicina. Outro ponto importante, pois ele é um homem estudado, estudou inclusive disciplinas que levam à ética, como a filosofia e a sociologia. Por fim, Ricardo Reis é monarquista. Por isso, ele se exila no Brasil depois da proclamação da República Portuguesa. Ele é extremamente existencialista, seus poemas são bastante filosóficos, questionando a vida, o universo e tudo mais. Além disso, ele pode ser considerado um poeta neoclássico, pois ele retoma ideais do Carpe Diem e faz poemas com uma estética similar ao do arcadismo. Além disso, uma vez que ele tem essa visão mais crítica, ele sempre faz com que a razão predomine sobre a sensibilidade. Outra dica importante para vocês reconhecerem o que é um poema de Ricardo Reis é vocês entenderem que ele é um médico, e como médico ele tem uma escrita difícil de ser entendida. Isso quer dizer que seus poemas utilizam uma linguagem bastante complexa e são os poemas mais eruditos, muito mais do que os de Alberto Caeiro. O terceiro heterônimo é o Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um heterônimo bastante interessante. Primeiro porque ele nasceu em Tavira, uma cidade portuguesa. Porém, ele foi estudar fora engenharia na Escócia. Isso fez com que ele tivesse uma visão de mundo diferente dos outros, uma vez que ele é como se fosse aquele estrangeiro dentro do próprio país. Ele vem para o país dele com uma cultura de fora, a cultura escocesa. Além disso, justamente por ser um engenheiro, ele também é um futurista. Vários de seus poemas vão se integrar à estética futurista. Outra característica importante de Álvaro de Campos é que ele é o autor que apresenta fases em sua escrita. Assim como um ser humano normal, assim como uma banda de rock, que apresenta evolução em sua produção artística, como Pink Floyd, por exemplo, Álvaro de Campos apresenta mudanças no seu fazer literário. Ele possui uma primeira fase que é extremamente decadentista, onde ele usa um preciosismo vocabular com muitas figuras de linguagens. Além disso, uma necessidade de uma fuga da monotonia. Ele busca um algo mais. Sua segunda fase é a fase futurista propriamente dita. É onde ele escreve sobre a máquina, sobre a tecnologia, sobre a velocidade da escrita, uma escrita febril e uma escrita mais tensa. No final, a gente vê um Álvaro de Campos já cansado dessa modernidade, com uma escrita mais intimista, na qual ele revela uma inadaptação à sociedade que o cerca. Provavelmente por conta da sua escolha de viver no ócio. Álvaro de Campos, em determinado momento da sua vida, decide que não precisa mais trabalhar, não precisa se conectar com as pessoas, e começa a produzir poemas em que ele questiona essa necessidade de seguir um padrão, justamente o que a gente vê na terceira fase. Por fim, nós temos Bernardo Soares. Bernardo Soares não é um escritor de poemas, ele escreve textos em prosa. Ele trabalhava como ajudante de guarda-livros em Lisboa. Ele publica um livro chamado Livro do Desassossego, que é um livro extremamente introspectivo e desalentador. Escrito na forma de um diário, apresenta pra gente um texto fragmentado, que parece desconexo, mas quando lido como um todo, é possível perceber as conexões entre os pedaços. Além disso, o texto em si tem uma conexão muito grande com a cidade
de Lisboa, sendo um texto feito para Lisboa. E esses são os 4 principais heterônimos de Fernando Pessoa, um poeta sensacional que vale a pena ser lido em qualquer momento. Eu deixo para vocês sugestões de poemas que podem mostrar bem quem são esses heterônimos. O poema 9 e o poema 36 de Alberto Caeiro, o poema Vem Sentar-te Comigo, Lídia, à beira do rio, de Ricardo Reis, e Lisbon Revisited e Poema em Linha Reta, de Álvaro de Campos, são exemplos muito claros de como cada heterônimo de Fernando Pessoa enxergava o mundo, além de serem poemas excelentes que podem ser lidos no século XXI sem prejuízo algum. Tranquilo, meus queridos? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida que vocês possam ter, deixem nos comentários. Além disso, sugestões de temas são bem-vindas. Abraço, falou, valeu!